Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula nossa. Hoje nós vamos tratar sobre os poderes decisórios do juiz. Mas antes eu queria pedir um favor para vocês. Se inscrevam no nosso canal, deixa seu like, comentário, dúvida, que a gente está aqui para tirar com o maior prazer do mundo. Então hoje nós vamos trabalhar nessa aula sobre os poderes decisórios do juiz, ou os pronunciamentos que o juiz pode realizar. O Código Antigo, o CPC de 1973, ele tratava como atos do juiz. Hoje, o CPC vigente de 2015 traz como pronunciamento do juiz. Ficou mais chique, né? Os atos que o juiz realiza. O primeiro ato que o juiz vai realizar são os chamados despachos, ou despacho de mero expediente, ou simplesmente despacho. Para que serve despacho? Despacho é um ato processual, é um pronunciamento do juiz que visa dar andamento ao processo. A única função do despacho é dar andamento no processo. Mais nada. A única função que nós temos com o despacho é justamente trazer esse andamento processual. Um dos princípios do processo civil é o princípio da inércia. É o princípio da inércia, ou seja, a jurisdição ela é parada, ela precisa ser provocada para poder exercer a sua função jurisdicional. Ou seja, a parte provoca o judiciário para o judiciário exercer a sua função. Princípio da inércia. Perfeito. Agora, nós temos algumas situações onde, depois de provocado, um andamento processual tem que ser dado pelo juiz. O juiz que dá o andamento processual. Ok? Então, o despacho é um pronunciamento judicial que visa dar andamento ao processo. É um despacho meramente ordinatório. É um ato que vai dar andamento ao meu processo. Eu, como parte, eu provoco o judiciário. Judiciário, resolva a minha função. Agora, quem vai dar andamento no processo é o próprio Poder Judiciário. E o ato que o Poder Judiciário tem para exercer e para realizar esse andamento do processo é por intermédio do despacho. Perfeito? Princípio do impulso oficial. Anotem isso aí. Princípio do impulso oficial. O processo inicia-se pela vontade das partes, é inerte, ela é parada, mas ele dá andamento. O processo tem andamento por atos realizados pelo próprio Poder Judiciário. Ok? Quais atos? Um deles é o despacho. Perfeito? Uma questão muito importante em relação ao despacho. O despacho, ele não pode ser questionado através de nenhum recurso. Ou seja, não cabe recurso de despacho. Mas por que, Rafael, que não cabe recurso de despacho? Por uma questão simples. Despacho não decide nada. Então, se vocês quiserem anotar, a maior característica do despacho é: despacho não tem poder de decisão, o despacho não decide. E, por consequência, como o despacho não decide, esse despacho não gera prejuízo a nenhuma das partes. Nenhuma das partes sofrerá prejuízo por conta de um despacho. Então, se a parte não vai sofrer prejuízo por conta de um despacho, é por isso que não cabe recurso. Recurso é um ato que visa o quê? Modificar uma decisão judicial que lhe foi desfavorável. Agora eu pergunto para vocês, se despacho não gera prejuízo para ninguém, como é que um ato pode ser desfavorável a mim? Então, despacho não cabe recurso. Ok? Despacho pode ser concedido, pode ser realizado tanto de ofício,
Lembra que nós falamos o que é de ofício? Toda vez que eu estou falando de ofício, o judiciário, o juiz está fazendo algo sem ninguém pedir. Ok? O juiz, a ofício, a requerimento ou de ofício, fará isso. Perfeito? Então percebe-se que despacho pode ser realizado de ofício por juiz. Ah, mas por que pode ser realizado de ofício pelo juiz, Rafael? Pelo simples fato. Princípio da inércia, eu provoco. Perfeito? Mas o impulso oficial, ou seja, o andamento processual, quem faz o andamento, quem dá o andamento é o próprio Poder Judiciário. Perfeito? Então, despacho é um ato que visa dar andamento ao processo. E aqui eu citei alguns exemplos para vocês. Um despacho que recebe a citação, um despacho que marca uma audiência, que manda o processo para o contador para fazer o cálculo, que determina a intimação de peritos. Pergunta aos senhores, um despacho que marca uma audiência. Qual o prejuízo que alguém pode ter? Mas alguém pode me falar, Rafael, mas eu já tinha uma audiência marcada no mesmo dia. Ótimo. Informe nesse segundo processo que foi marcado a audiência, o juiz desmarcará a audiência e designará uma outra data. Claro que você não vai deixar para avisar no mesmo dia da audiência. Você não vai esperar o dia da audiência para avisar, ô excelência, olha, eu já tinha uma outra audiência. Não, marcou, você já tem audiência, informa ao juiz acerca dessa audiência que foi preteritamente marcada, que ele vai marcar uma outra audiência. Perfeito? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês de despacho. Deixa eu só sair um pouquinho aqui da tela, me ausentar da tela, para ficar mais legível. Tá aí. Manifeste-se o autor sobre a contestação de folhas 11 a 16 no prazo de 15 dias. Pergunto aos senhores qual prejuízo isso gerou para alguém. Gera prejuízo para o autor? Não. Gera prejuízo para o réu? Muito menos. Muito menos. Então, neste caso específico, é um despacho porque não gera prejuízo. Olha o de baixo. Designo para o dia 14 de junho de 2019, às 14h30, para a realização de audiência de instrução e julgamento. Novamente pergunto aos senhores, qual o prejuízo que as partes tiveram? Absolutamente nenhum, tá vendo? O despacho visa para dar andamento processual, intimar as partes para dizer quais provas que elas pretendem produzir, intimar os peritos para manifestar, não gera prejuízo. Aqui eu cito um despacho, ok? O número do processo, intime-se as partes para, no prazo comum de 15 dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando-as. Pergunta aos senhores, gerou prejuízo para alguém? Olha, eu fiquei prejudicado com esse despacho porque eu ia tirar férias agora e eu vou ter 15 dias para fazer isso. Gente, primeiro, são 15 dias úteis. Segundo, isso não é justificativo. Perfeito? Tá lá, Anápolis, doutora Elaine Xavier Jaime, é a juíza da 6ª Vara Civil aqui da comarca de Anápolis. Perfeito? Então são exemplos de despacho. Esse aqui bem recente, considerando a situação que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, bem interessante, eu achei para apresentar para vocês. E tá lá, considerando que a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou em 11 de março de 2020 que a contaminação com coronavírus causador do Covid-19 se caracteriza como pandemia, considerando a previsão contida no artigo 1º do Decreto Judiciário 585 de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estabelecendo que o regime de teletrabalho será adotado como preferencial por todos os membros, estagiários e colaboradores do Poder Judiciário do Estado de Goiás no período compreendido em 17 de março a 17 de abril, considerando o artigo 2º da Portaria 01 de 2020, ficam suspensas todas as audiências marcadas para o período compreendido entre 17 de março e 17 de abril. Passado o período de isolamento social coletivo, as referidas audiências serão remarcadas e realizadas em regime de urgência. Anápolis, 19 de março de 2020, doutora Maria Lúcia Fonseca, juíza de direito do juizado aqui de Anápolis. Ah, mas aquela pessoa mais individualista pode falar, Rafael, eu fui prejudicado por conta disso, eu fui prejudicado porque a minha audiência não vai ser realizada, eu meu processo vai demorar mais ainda, então isso gera prejuízo.
essa alegação não é nem minimamente cabível. A situação que a gente vive, a questão da pandemia, o interesse social sobrepõe o interesse coletivo sobrepõe ao interesse individual, nesse caso, claramente. Então, essa alegação não pode ser levada em consideração. Perfeito? Isso não é motivo para dizer que esse despacho gerou prejuízo, está preservando a vida. Pelo contrário, esse despacho está buscando a preservação da vida. Então, não há que se falar, neste caso, de prejuízo. Perfeito? Dando continuidade, nós temos as chamadas decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, elas são decisões que vão ocorrer no curso do processo, que vão resolver questões incidentais. O código traz uma argumentação muito interessante em seu artigo 203. Ele vai trazer lá o conceito de despacho, ele vai trazer conceito de decisão interlocutória, vai trazer conceito de sentença. Então ele vai trazer várias conceituações que são extremamente interessantes. E um desses conceitos é justamente sobre o que seria uma decisão interlocutória. E ele fala muito claramente no artigo 203, parágrafo 2º, que decisão interlocutória é toda decisão que não se enquadra no parágrafo 1º, que o parágrafo 1º vai falar sobre sentença, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, o que é decisão interlocutória? É tudo que não é sentença. É tudo que não está previsto no artigo 203, parágrafo 1º. Isso é decisão interlocutória. Então, ele vai trazer decisões de questões relacionadas ao processo, às vezes de questões relacionadas com o mérito, ok? E neste caso, decisão interlocutória, como decide, pode gerar prejuízo para alguma das partes, ok? Então as partes podem ser prejudicadas por uma decisão interlocutória. E como pode ser prejudicada, regra geral, é cabível o recurso de agravo de instrumento lá do artigo 1015 do Código de Processo Civil. O CPC, no seu artigo 1015, vai trazer várias hipóteses que cabe agravo de instrumento. Todas aquelas hipóteses que você lê, depois eu quero indicar vocês a pegar o artigo 1015, todas aquelas hipóteses lá relacionadas no artigo 1015 são decisões interlocutórias. Tá? Um exemplo, uma concessão de uma liminar. Excelência, está comprovado. A empresa de telefonia negativou meu nome, alegando que eu não paguei minha conta do mês de dezembro. Excelência, está aqui a conta paga, ó. A conta está paga. Tira meu nome do SPC. O juiz vai me dar uma decisão retirando o meu nome no dos cadastros de inadimplentes. Perfeito? Então, decisão interlocutória é tudo que não for sentença. Anotem o artigo 203, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tá bom? Eu também trouxe alguns exemplos de decisões interlocutórias para a gente estar olhando aqui um pouquinho mais na prática. Tá lá o primeiro, olha. Defiro a tutela de urgência consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando que seja retirado o nome do autor dos cadastros do órgão de proteção ao crédito SPC ou Serasa até o deslinde da causa, ou seja, até o final da causa. Oficie-se para mandar o ofício para retirar, intime-se as partes sobre a decisão. Então, as partes têm que ser comunicadas sobre essa decisão. Então, tá lá, Anápolis, 22 de abril de 2019, juíza de direito. Um outro exemplo, coloquei para vocês aí, neste desiderato, ou neste tom, dessa forma, dessa feita, como o autor comprovou sua condição financeira por intermédio dos documentos acostados à peça vestibular, ou seja, por intermédio dos documentos juntados na petição inicial, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Perfeito? Então vocês podem ver que aqui neste caso ele vai gerar, sim, ele gera prejuízo
para alguma das partes, vai gerar prejuízo para alguma das partes. Então, decisão interlocutória é toda decisão judicial, primeiro, que não é sentença, que não está previsto no artigo 203, parágrafo 1º, tudo isso é sentença, perfeito? Tudo isso é sentença, e gera prejuízo, por consequência, é cabível recurso agravo de instrumento, perfeito? Eu trouxe outros exemplos que a gente está mostrando para vocês aqui também. Isso aqui tem um caso particular. Tá lá, o perículo e mora também se encontram presentes, uma vez que os descontos relacionados ao imposto de renda retidos na fonte estão sendo efetuados em folha de pagamento, acarretando prejuízos irreparáveis ao impetrante. Isso que é o mandado de segurança. Cumpre destacar que a finalidade maior da lei é proteger a dignidade da pessoa humana e que nesse estágio processual, diante das provas colacionadas aos autos e dos fatos narrados na inicial, verifico a importância da concessão de liminar pleiteada a fim de evitar o perecimento do direito em debate, qual seja a vida ou até mesmo a qualidade de vida do impetrante. Ante o exposto, tendo em vista a possibilidade de reanálise a qualquer tempo, defiro a liminar para determinar que a autoridade impetrante se abstenha de proceder o desconto do imposto de renda retido na fonte de pagamento, da folha de pagamento do impetrante até julgamento final do mandamus, que é o mandado de segurança. Oficie-se a autoridade coatora para que se dê cumprimento à liminar deferida. No mais, determina a notificação da autoridade impetrada para em 10 dias prestar as informações que julgarem necessárias. Dê ciência ao Procurador-Geral do Estado para que, querendo, ingresse no feito, como disposto no artigo 7º, inciso 2 da Lei 2016-2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. Publique-se em times, porque tem que publicar a decisão e intimar as partes. Goiânia, 24 de junho de 2019, doutora Zilmene Gomide da Silva Manzoli, juíza de Direito da Fazenda Pública de Goiânia. Então a gente consegue perceber uma decisão interlocutória mandando suspender o desconto de imposto de renda na fonte pagadora do impetrante, que no caso é o autor do mandado de segurança. Perfeito? Isso aqui é uma decisão interlocutória. Cabe, se for o caso, recurso de agravo. Perfeito? Dando continuidade, nós temos a nossa sentença. Sentença está lá no artigo 203, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Civil. Ok? Sentença, lá tem um conceito bem interessante de sentença, que ele fala, olha, excluindo os casos de procedimentos especiais, tira os casos de procedimentos especiais, sentença é o ato pela qual o juiz, com base no 485 e 487 do CPC, coloca fim ao processo, coloca fim à fase de cognição sumária exauriente do procedimento comum ou extingue a execução. O conceito de sentença contido no artigo 203, parágrafo 1º, ele analisa duas coisas. O seu conteúdo, tá lá, artigo 485 e artigo 487, e ele também traz a finalidade, põe fim à fase de conhecimento e põe fim à execução. Então, o que é uma sentença? A gente vai trabalhar com mais detalhes quando a gente for trabalhar a questão recursal. Sentença é o ato que o juiz põe fim ao processo, de uma maneira bem superficial. Nós temos sentenças terminativas, artigo 485, que é uma sentença que não analisa o meu mérito. Por exemplo, a parte é legítima, ela não foi representada, ela é menor de idade, não foi representada. Falta interesse de agir, por exemplo. Ele não chega a analisar o mérito. Agora, o 487, o juiz analisa meu mérito. Julga procedente, julga improcedente, analisa que houve prescrição, por exemplo, analisa que houve decadência, tá certo? Então, 485 é extinção sem análise de mérito, 487 com análise de mérito, ok? Então,
É o ato do juiz que vai resolver o processo, põe fim ao processo. Com a sentença ele entrega a prestação jurisdicional em primeiro grau. Processo claramente que pode continuar, mas inicialmente a prestação jurisdicional, o poder dever do Estado de dizer o direito no caso concreto foi consumado. Através da sentença, o juiz vai consumar o poder dever que o Estado tem de trazer a solução no meu caso concreto. Lembra? Jurisdição. É isso. Então, a partir do momento que eu peço Poder Judiciário, resolva o meu caso, me entregue uma solução, a sentença é o primeiro ato que realiza isso. Ele vai entregar uma solução àquele caso. Perfeito? Ok? Da sentença cabe apelação. Esta é a redação clara do artigo 1009 do CPC. Então, o recurso que você vai usar, recurso de apelação. E como eu já falei um pouco mais atrás, existe uma classificação da sentença. A sentença pode ser terminativa, artigo 485, ela não analisa o meu mérito, ela não entrega uma solução de mérito. Ela resolve o problema. Mas porque faltou alguma questão processual que ficou pendente, ela entrega o meu mérito, ela não entrega o mérito. Ela extingue o processo sem se debruçar sobre o mérito. Ela vai extinguir o processo sem dizer se o autor tem direito ou não. Falta um pressuposto processual. Falta interesse de agir. A parte não é legítima. Olha, minha irmã que sofreu prejuízo. E eu falo, não, eu vou entrar por você. Aí eu entro no lugar da minha irmã. Eu, Rafael, sou parte legítima. O juiz não vai nem dizer se naquele caso a pessoa teria ou não direito. Ele vai extinguir o processo. Porque eu sou parte ilegítima para um processo. Já a sentença definitiva, não. Ele vai resolver o mérito, ele vai trazer uma análise de mérito, ele vai resolver o caso concreto, ele vai entregar a prestação jurisdicional, ele vai dizer, autor, você tem direito. Quando julga, procedente. Ou não, autor, você não tem direito, por conta disso eu vou julgar improcedente. Perfeito? Sentença terminativa, artigo 485, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Artigo 487, sentença definitiva, o juiz entrega a prestação, ele extingue o processo resolvendo o meu mérito. Perfeito? Tranquilo? Primeira classificação entre definitiva e terminativa. E qual é a natureza jurídica da sentença? Qual é a natureza jurídica? Ela pode ter três naturezas jurídicas. Ela pode ser uma sentença declaratória, ela pode ser uma sentença constitutiva e ela pode ser uma sentença condenatória. O que é uma sentença declaratória? Olha, na sentença declaratória, o juiz vai declarar, o próprio nome já diz, a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Ele vai dizer se aquela relação jurídica existe ou não. Ou ele vai declarar se existe, por exemplo, uma união estável. Existe união estável? Ele vai declarar se existe. Existe algum débito? Ele vai dizer se existe o débito ou não. Existe ou inexiste um débito, a cobrança indevida, ele vai dizer exatamente neste momento. Ok? Lembrando que a sentença declaratória pode estar junto com as outras, constitutiva, condenatória. Eu posso, por exemplo, declarar que existe um débito e depois eu posso condenar o réu a pagar esse débito. Eu posso declarar que existe a união estável e eu posso automaticamente dizer que essa união estável vai deixar de existir. Estou constituindo uma sentença. Então ela pode ser declaratória e constitutiva, por exemplo. Neste caso, ele vai extinguir um vínculo jurídico. Ele declara que existe a união estável e, ao mesmo tempo, extingue a união estável. Então é declaratória e constitutiva, declaratória e condenatória pode acontecer. Perfeito? Então a declaratória é aquela que vai declarar a existência ou não de uma relação jurídica. Coloquei um exemplo para vocês aí, olha.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido principal formulado pelo requerente para declarar a inexistência de débito no valor de 15 mil, por parte de Manuel Ferraz em favor de João Peixoto. Ele declarou, tá vendo embaixo? Condena o requerido ao pagamento de custos e honorários também. Então tem um pedacinho de condenatório de custos e honorários. Ok? Próxima natureza que nós temos, ela pode ser constitutiva. Uma sentença constitutiva é aquela que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Então, se ele criar uma relação jurídica, se ele modificar uma relação jurídica ou extinguir uma relação jurídica, ele é uma constitutiva. Por exemplo, rescisão de um contrato, anulação de casamento, ele vai declarar que não existe mais união estável. Tudo isso são exemplos de sentenças constitutivas. Eu vou, por exemplo, vou declarar a nulidade de cláusulas e vou rescindir o contrato. Eu fiz um contrato com uma construtora para construir um prédio, para comprar um apartamento, e tem muita cláusula abusiva, eu quero rescindir esse contrato. Então vai rescindir. Tá vendo que extinguiu uma relação jurídica? Perceba? Então vai gerar uma modificação. Algo vai acontecer. Declarou que não existe mais o casamento. Ele vai anular um casamento, por exemplo, ou extingue o casamento ou anula o casamento. São naturezas constitutivas. Então, divórcio, natureza constitutiva. Ele vai extinguir a relação jurídica entre os cônjuges. Perfeito? E a terceira natureza que nós temos é a natureza condenatória. É aquela que vai gerar ao réu uma obrigação de ser cumprida. Ele vai impor o réu ao cumprimento de uma obrigação. O Estado vai exigir que o réu cumpra, entregar alguma coisa, fazer algo, deixar de fazer, pagar algo, pagar uma quantia certa. Então, quando nós temos uma sentença condenatória, vai gerar uma sanção, vai gerar uma obrigação por parte do réu. E se o réu não fizer, você pode executar. Tá? Então, a sentença condenatória, caso não haja cumprimento voluntário, pode ocasionar, pode gerar uma execução ou um cumprimento daquela sentença de forma forçada. Por que forçada? Justamente porque o réu não cumpriu espontaneamente. Se ele tivesse cumprido espontaneamente, nós não estaríamos falando em execução. Ok? Então, por exemplo, quando eu entro com eu contratei um arquiteto para fazer uma obra e o arquiteto não faz a minha obra, ele não faz a obra, então tá lá. Eu contratei o arquiteto X para fazer uma obra. O arquiteto não faz essa obra. Paguei para ele e não fez meu projeto. Excelência, obrigue o arquiteto a fazer o meu projeto. Obrigação de fazer. O meu vizinho está construindo um muro que vai tampar toda a minha janela, ultrapassando os limites da minha casa. Conversei com ele e não resolveu. Excelência, obrigue o réu a não fazer alguma coisa. Obrigação de não fazer. Excelência, o réu ficou de me entregar um carro. Então, obrigação de dar coisa. Ele tem que me dar uma coisa. Pode ser certo ou incerto de acordo com a natureza da obrigação. Excelência, eu quero que você condene o réu a me ressarcir pelo dano que sofreu no meu carro. Ficou 15 mil. Manda ele pagar os 15 mil. Ou ele me xingou. Manda ele ressarcir o dano moral. Isso tudo são sentenças condenatórias. Coloquei até um exemplo específico. Eu não sei se está legível para vocês. Um caso concreto. Ok? Depois vocês olham com mais detalhes aí. Se vocês quiserem dar uma pausa e façam a leitura. Isso aqui é uma sentença completa condenatória. Tá bom? Olha lá o último parágrafo, é o penúltimo. Posto isso, julgo procedente os pedidos para condenar a demandada, ou no caso o réu, né, no ressarcimento de 4.650, correspondentes os danos financeiros advindos do evento, corrigidos pelo INPC, Índice Nacional de Preços, e juros legais de 12% ao ano, ambos a partir do evento danoso, bem como no reparo moral, arbitrado em R$3.000, considerando o descaso e as exigências abusivas praticadas em face do consumidor, igualmente atualizados estes
a partir da publicação desta, no caso a sentença. Sem custos e honorários, porque é no Juizado Especial Cível. PRI, publique-se, tem que publicar a sentença, registre-se, tem que registrar a decisão e intime-se as partes em relação à decisão. Anápolis, 16 de dezembro, Dr. Gleuton Brito Freire, juiz de direito do 1º Juizado Especial Cível da comarca de Anápolis. Perfeito? Então vamos lá. Dando seguimento, próximo ato. Nós temos o acórdão. O que é um acórdão? Acórdão são decisões proferidas por um colegiado. Acórdão são decisões proferidas, não pode ser por um juiz de direito, tem que ser ou Tribunal de Justiça, ou STJ e STF, ok? Então os tribunais superiores. Então são decisões firmadas pelas câmaras de um determinado assunto. Então o acórdão, ele tem essa nomenclatura porque é um julgamento colegiado, ou seja, é mais de um julgador. Eles entendem que o julgamento colegiado se aproxima mais com o sinônimo de justiça, porque são várias pessoas diferentes pensando sobre o mesmo assunto. Então, se eles chegaram a essa conclusão, eles entendem que foi melhor assim. Então, esse colegiado pode ser julgado por 3 pessoas, 5 pessoas, por exemplo. Quando é o pleno do Supremo, pode ser julgado pelos 11 ministros, ok? De acordo com a especificidade da causa, de acordo com o tipo de ação, vai ter essa questão de quantitativo. Porém, nós temos que ter em mente que acórdãos são decisões proferidas pelo juiz colegiado, perfeito? E não juiz singular, não juiz individual, sempre na coletividade, perfeito? Se você quiser colocar um fundamento, o artigo 204 do CPC fala sobre isso. Lembrando que esse acordo pode ser unânime ou não unânime. Por exemplo, pode ser 3-0 ou pode ser 2-1. Então não precisa ser obrigatoriamente unânime. Perfeito? Trouxe um exemplo para vocês aqui, depois vocês fazem uma pausa, dá uma olhadinha em relação à decisão colegiada. Tá lá, ementa. O que é ementa? É o resumo do julgado, ok? Apelação criminal, desclassificação do delito de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo, materialidade e autoria comprovadas, delito de mera conduta, prescindibilidade do resultado. Devidamente comprovados a autoria e materialidade delitiva de disparo de arma de fogo, não há que se falar em atipicidade, pois este crime é considerado de mera conduta ou perigo abstrato, ou seja, é prescindível a ocorrência de um resultado danoso para sua consumação, ou seja, para disparo de arma de fogo, mesmo que não tenha nenhum resultado, já configura o crime, que ele é crime de mera conduta. O simples ato de fazer já gera isso. Então tá lá, vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por sua segunda Câmara Criminal, ou seja, segunda Câmara, tem mais de um julgador. Então tem a Câmara, são vários julgadores. Na conformidade da ata de julgamento à unanimidade, então aqui foi o voto unânime, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que é o Ministério Público em segundo grau, em conhecer e desprover o apelo, nos termos do voto do relator. Ele conheceu, ele analisou o recurso de apelação, mas não deu provimento, não concordaram com a argumentação. Aí tá lá, participar do julgamento, votando como relator, votando com o relator profere o voto e os desembargadores acompanharam. Então tá lá, desembargador Leandro Crispim, que presidiu a sessão, Luiz Cláudio Veiga Braga, presidente Dr. Abrão Neto, que foi o procurador de justiça, e o desembargador João Valdec Félix de Souza. Tá vendo que foram 3 que julgaram? Julgaram o desembargador João Valdec Félix de Souza, o desembargador Leandro Crispim e o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Perfeito? Então 3, unanimidade, julgamento 3-0. Perfeito? Próximo que nós temos, o acordo a gente já falou, né? Dos acórdãos. Decisão monocrática. Decisão monocrática é o oposto de acórdão. Decisão monocrática proferida por um único julgador, ok? Ou nos tribunais de justiça, tribunais superiores. Quando que nós teremos decisão monocrática? Dá uma olhadinha depois no artigo 932 do Código de Processo Civil, traz um exemplo
Claro. Então, por exemplo, existe um recurso, o recurso está aguardando o recurso ainda. Eu peço um efeito suspensivo naquele recurso, decisão monocrática. Um único desembargador vai julgar aquele caso. Então, acordam decisão colegiada, decisão monocrática por um único julgador. Exemplo, vou sair aqui da tela para ajudar vocês. Eu não vou ler essa decisão, é só um exemplo, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ele indeferiu, a petição inicial está lá no finalzinho. Cumpra-se o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que proferiu essa decisão monocrática. Gente, quando for acórdão, vai estar lá, ó, quem julgou? Fulano, fulano e ciclano. Quem julgou? Fulano, fulano, ciclano. Aqui não, porque esse aqui é o mandato de segurança, está lá em cima, ó, impetrante, Ministério Público do Estado de Goiás, impetrado o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, ok? Alguma decisão, o Ministério Público impetrou o mandato de segurança. Perfeito? E as súmulas? Onde entra as súmulas? Súmulas são decisões, pronunciamentos proferidos pelos tribunais. Existem várias decisões iguais no tribunal, por exemplo, no STJ, no STF, várias decisões iguais, trazendo por um mesmo entendimento, mesma interpretação, cria-se súmula. Pessoal, fazer uma observação, dentro do mesmo tribunal nós podemos ter acórdãos diferentes, posições diferentes. Por exemplo, no STJ tem uma divergência se eu achar um objeto estranho na comida, gera dano moral? Tem uma turma do STJ que fala que eu tenho que consumir o alimento. Tem outra turma que fala que não, só de eu achar já gera dano moral. Tá vendo que é diferente? Uma turma fala que eu posso ingerir, eu tenho que ingerir para gerar dano moral, a outra turma fala que não, só de eu achar. Isso não vai virar súmula, porque tem divergência, são acórdãos. Mas súmula não. Súmula é quando o tribunal tem o mesmo entendimento sobre um determinado assunto. Vira súmula. Por exemplo, no STJ, tá lá, súmula 370. Todas as turmas do STJ entendem que a apresentação antecipada de cheque pré-datado gera dano moral. Então, se eu predatei um cheque, ele é depositado antes da hora, gera dano moral. Não tem o que se falar. Ok? O STF, súmula 308, no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Todas as turmas do STF pensaram assim, virou súmula. Tá lá o próximo. Não é possível ou inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher. Faltou só o finalzinho da súmula, né? Então, súmulas são posicionamentos reiterados iguais dos tribunais. Mas, por favor, não vamos confundir com súmulas vinculantes. Súmula não tem o poder de vincular. Existe uma súmula do STJ, se o juiz de primeiro grau quiser pegar, por exemplo, entender que o cheque predatado, depositado antes da hora, não gerou dano moral, ele pode julgar falando que não gerou dano moral. Porque não é obrigatório, não vincula. Agora, pessoal, súmula vinculante, o próprio nome já diz, vincula as partes. Ok? Súmula vinculante está previsto no artigo 103A. Eu coloquei até a redação dele aí no material de vocês. Ele busca uniformizar a jurisprudência do Supremo. Só o Supremo Tribunal Federal tem competência para criar súmula vinculante. Súmula vinculante obriga, tem força normativa, tem força cogente sobre todos os órgãos do Poder Judiciário, sobre toda a administração pública, direta e indireta, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, não faz diferença. Há a vinculação direta. Perfeito? Coloquei para vocês. Qual a diferença de súmula e súmula vinculante? Nós falamos. Súmula é um resumo, é um compêndio das decisões iguais do mesmo tribunal. O STJ pensa de forma igual sobre o cheque predatado depositado antes da data. Gera uma súmula. Só que essa súmula não tem aplicação obrigatória, não tem a força cogente, não tem o poder de vinculação. Já a súmula vinculante tem. Súmula vinculante tem o efeito vinculante.
tem força normativa, tem força cogente, obriga todo mundo a observar o conteúdo da súmula vinculante. Ninguém pode descumprir súmula vinculante. Se descumprir, cabe reclamação no STF. Tá descumprindo súmula vinculante, que o juiz descumpriu a súmula vinculante. A administração pública, o município X descumpriu, o estado Y descumpriu. Você pode fazer isso, ok? Mas não é qualquer assunto, pessoal, que vira súmula vinculante. Coloquei para vocês quais são os requisitos. Tem que ter aprovação por no mínimo 8 ministros, 2/3, ok? Da mesma forma, se você quiser rever ou cancelar a súmula. Tem que ser sobre reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Por quê? Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição Federal. E como guardião da Constituição Federal, súmula vinculante tem que ser relacionado com matéria constitucional. Perfeito? Matéria constitucional. A lei, o 103, não fala quantidade de decisões, mas tem que ser várias decisões para chegar num consenso bem pacificado, bem massificado para virar súmula vinculante. Ok? E para virar súmula vinculante também, a matéria que vai virar súmula vinculante tem que ter controvérsias, discussões sobre órgãos judiciários em relação a isso. E essas discussões podem gerar uma grave insegurança jurídica. Então é melhor eu ter a súmula vinculante para pacificar isso aqui, para evitar qualquer tipo de problema. Perfeito? E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de súmulas. Então, qual que é a finalidade, o objeto da súmula vinculante? É resolver divergências relacionadas à validade, interpretação e eficácia de normas jurídicas. O Supremo é guardião da Constituição Federal, só ele pode fazer. Coloquei duas súmulas, uma bem polêmica, né? A súmula vinculante 11, que fala sobre a questão do uso das algemas. Não vou usar algema em qualquer momento, só em casos de resistência, em fundado receio de fuga, ou a própria integridade física dele ou alheia. Então tá lá. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, pela súmula vinculante 11, o uso de algemas só em último caso, ou última ratio, como eles gostam de falar em latim, só o último caso. E para a gente fechar, eu coloquei mais uma súmula vinculante 38, que compete ao município estabelecer, fixar horários de funcionamento de estabelecimento comercial. Era uma dúvida em relação à questão de competência, se seria competência privativa, comum, concorrente. Falou-se, isso aí é competência do município, só para a gente, depois se vocês quiserem olhar, artigo 30 da Constituição Federal fala da competência municipal. Perfeito, pessoal? Então aqui a gente finaliza mais esse bate-bola interessante sobre poderes decisórios do juiz. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Estou deixando os meus contatos, meu e-mail, Instagram e Facebook. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente vai começar um projeto bem interessante no Instagram sobre dicas diárias de direito processual civil. Sei que será muito útil para a prova da OAB de vocês, concurso público e até mesmo no exercício profissional de vocês. Tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.